Capítulo 522, Polaris, Estepes do Abate Sangrento. Tradução, do Corão Revisão, 0. Você está implorando para morrer? Por causa da resposta arrogante de Lin Ming, a expressão dos anciãos da tribo verde silenciosa tornou-se sombria e sem vida. Você recusa a nossa oferta apenas para acabar sofrendo. Vamos atacá-lo juntos. Matem ele. Diante de Lin Ming, nenhum desses 6 grandes anciãos se atreveu a subestimá-lo. Afinal, Lin Ming foi capaz de matar instantaneamente Moda, e Moda era um mestre que era inferior apenas a esses 6 grandes anciãos. Isso provava que Lin Ming podia ser mais forte que qualquer um deles. A origem desse garoto é misteriosa demais. Não deixem testemunhas, matem todos os humanos presentes. Os 6 atacaram juntos. Os olhos de Lin Ming brilharam com uma luz fria e ele extraiu a lança divina do cometa roxo de seu anel espacial. Esta era a primeira vez neste combate que ele usou uma arma. Esses 6 indivíduos eram o trunfo final da tribo verde silenciosa. Lin Ming não planejava guardar suas forças e ele abriu imediatamente a força do deus herege. A verdadeira essência comprimida entrou em erupção. A aura formidável de Lin Ming cresceu instantaneamente até o seu auge. Ele sacudiu o dedo, e a alma do trovão do demônio divino que estava fundida com as 3 almas do trovão disparou. Na agulha 3 polegadas de comprimento, havia um dragão de inundação roxo e uma cobra carmesim enrolada ao redor da base. Na coroa da agulha, havia uma feroz imagem de uma besta de atributo trovão. A agulha de metal demoníaca divina uivou. Ela perfurou em direção ao primeiro ancião na direita. Ao mesmo tempo, dezenas de selos sugadores de sangue rodeavam a lança divina do cometa roxo, formando uma tempestade vermelha. Alabarda do Gênese. Uma lança estalou e pareceu engolir todo o som. A poderosa força de sucção fez com que todos os 6 anciões parassem. Neste momento, a tripla alma do trovão fundida na agulha de metal demoníaca divina alcançou o seu alvo. Palma de essência demoníaca. Um ancião golpeou com a sua palma em direção à alma do trovão. Sua essência demoníaca ondulante era como uma onda de nuvens. Mas quando essas nuvens demoníacas encontraram a agulha de metal demoníaca divina, elas instantaneamente derreteram como a neve no sol quente do verão. Droga! O rosto do velho demônio gigante ficou sombrio. Embora ele esperasse que Lin Ming fosse forte, ele não achava que sua própria palma de essência demoníaca fosse quebrada tão facilmente. 6º ancião, me ajude. Vendo a agulha de metal demoníaca divina uivar em direção a ele, o velho demônio gigante não poderia deixar de clamar por ajuda. Pim! Uma faca fantasmagórica cortou a agulha de metal demoníaca divina. Este era o resgate do demônio gigante conhecido como 6º ancião. Os 2 grandes anciões combinaram suas forças, mas ainda assim não conseguiram separar a agulha de metal demoníaca divina. Exploda! Lin Ming, de repente, apertou sua mão e a agulha de metal demoníaca divina explodiu. A luz de 3 cores, formada pelo dragão roxo de inundação do trovão divino, luz desencantadora de sonhos, e pelo trovão do demônio exterminador de sangue, explodiu, fazendo com que os 6 grandes anciões se debatessem. Enquanto isso, ele agarrou a lança divina do cometa roxo. Ele estocou com ela: morram. Todo o seu potencial e a sua vontade foram fundidos neste ataque da lança divina do cometa roxo. A luz da lança cortou através do vazio. Esse garoto! 2 anciãos gritaram enquanto resistiam aos arcos de raios. Com um bastão e uma alabarda, eles atacaram Lin Ming. Bang! O chão se encheu com fissuras, que se espalharam pela terra como uma teia de aranha sendo construída de forma acelerada. Com o som da seda rasgando, o quartel-general de vários metros de altura da tribo verde silenciosa, que foi feito com seda da larva celestial, foi completamente rasgado em pedaços. Selos sugadores de sangue dançaram no ar. 2 anciãos gritaram. Os selos sugadores de sangue tinham perfurado seus corpos, fazendo com que flores de sangue florescessem.
Trovão do demônio exterminador de sangue. A alma do trovão do demônio divino rugiu ao sentir a energia da essência de sangue. Assim que tocou a essência de sangue, sugou-a completamente até acabar com ela. Os demônios gigantes anciãos sentiram uma grande parte de sua essência de sangue sendo absorvida e de repente empalidecerão. Apenas alguns instantes de tempo haviam se passado. Em apenas um piscar de olhos, Lin Ming tinha lutado contra 6 inimigos e tinha tomado a vantagem. Lin Ming não parou com os seus ataques. A lança divina do cometa roxo estocou como uma cobra. A ponta da lança fria foi direcionada para o coração de um dos anciãos feridos. Neste momento crítico, uma lâmina fantasmagórica bloqueou a lança de Lin Ming, salvando o ancião ferido por um fio. Mas quando esta lâmina tocou a lança de Lin Ming, ela ficou presa. O semblante do demônio gigante ancião que empunhava a lâmina mudou. Temos que usar tudo o que temos juntos. Caso contrário, vamos morrer. A vasta força de Lin Ming superara em muito a sua imaginação. Ao ponto que os outros grandes anciãos ao ouvir isso, todos usaram suas habilidades especiais. Por um tempo, a essência demoníaca ondulava como um pilar titânico que disparava para o céu. Ela penetrava nas nuvens, como se estivesse conectando os céus e a terra. Os 6 grandes anciãos atacaram juntos. Sua energia era como uma lança que quebrava os céus. Todos os artistas marciais aos arredores ficaram horrorizados. Na tribo verde silenciosa, esses 6 grandes anciãos eram existências divinas. Os 6 grandes anciãos, combinando seus ataques, fizeram com que todos fugissem correndo, para não serem apanhados pela poderosa tempestade de essência demoníaca. Contra esse ataque que poderia mudar os céus e a terra, a verdadeira essência de Lin Ming e o seu refinamento medular entrou em erupção. Ao mesmo tempo, ele queimou o sangue da fênix ancestral. O esqueleto de Lin Ming emitia ruídos explosivos. Atrás dele, o fantasma de um dragão verde apareceu. Um rugido retumbante de um dragão impactou através do horizonte. Ele estocou com a sua lança. Na lança divina do cometa roxo, o trovão e as chamas uivavam, entrelaçando-se em um único ponto. Uma energia violenta irrompeu. Aniquilação fogo-trovão. Lin Ming consumiu 60% de sua verdadeira essência para exibir o poder total e completo da aniquilação fogo-trovão. Esta era a habilidade mais forte de Lin Ming. Especialmente depois de absorver a luz desencantadora de sonhos, o poder da aniquilação fogo-trovão estava ainda mais aterrorizante do que antes. Dentro do campo de batalha ancestral, ele não tinha sido capaz de usar a aniquilação fogo-trovão por causa das leis supressivas daquele mundo em colapso. Mas ele poderia usá-la neste lugar. A aniquilação fogo-trovão imediatamente formou um buraco negro de energia de origem. Todo o poder do trovão e fogo entre os céus e a terra uivou. Bang! Os trovões e o fogo se entrelaçaram, explodindo contra as nuvens ondulantes de energia demoníaca. A terrível onda de choque avançou em todas as direções, quebrando todas as paredes, fazendo com que a areia voasse e esmagando completamente todos os pisos. A detonação fez com que uma cova de 100 pés de profundidade aparecesse no chão. Quanto à grande tenda de seda da larva celestial, que havia sido destruída pelos selos sugadores de sangue, foi desintegrada pelas enormes correntes de energia, desaparecendo em cinzas. Em apenas um momento, todo o quartel-general da tribo verde silenciosa foi arrasado. Dos 6 anciãos dos demônios gigantes, 3 deles estavam deitados em uma poça de seu próprio sangue, agarrados precariamente nas suas vidas. Quanto aos outros 3, eles estavam gravemente feridos. Seus corpos pingavam sangue. Eles ficaram entre as ruínas, seus rostos cheios de medo e descrença. Quanto a Lin Ming, suas roupas estavam rasgadas, sua testa estava manchada pelo sangue e seu rosto estava pálido. Ele só tinha cerca de 30% de sua verdadeira essência restante. Você?
Um demônio gigante ancião esticou um dedo trêmulo e ensanguentado em direção a Lin Ming, como se quisesse dizer alguma coisa. Morra! Lin Ming não esperou que esse demônio gigante ancião dissesse suas bobagens. A lança divina do cometa roxo atacou e os selos sugadores de sangue dispararam no ar, abatendo-o. Enfrentando a habilidade de lança da arte da alabarda da grande desolação, os anciãos gravemente feridos eram incapazes de resistir por mais tempo. A lança de Lin Ming perfurou diretamente o coração do ancião na sua frente. O sangue jorrou ao vento. O trovão do demônio exterminador de sangue brilhou quando afundou no corpo do demônio gigante ancião. Pu! Uma massa de névoa de sangue explodiu do cadáver do ancião, condensando-se lentamente em um selo sugador de sangue. Este selo sugador de sangue era várias vezes maior que os últimos selos sugadores de sangue e a luz que brilhava dele era de um vermelho ainda mais intenso. Terceiro irmão. Assim que o demônio gigante ancião viu a morte de seu irmão ocorrer bem na frente dele, seus olhos ficaram vermelhos com a raiva. Sabendo que viver com isso era inútil, o demônio gigante ficou louco. Ele agarrou seu sabre e cortou em direção a Lin Ming. Contra isso, Lin Ming apenas juntou as mãos. Pupupu. Selos sugadores de sangue atravessaram o demônio gigante ancião como um favo de mel. O segundo demônio gigante ancião morreu e os selos sugadores de sangue continuaram em seu voo mortal. O sangue explodiu dos corpos dos outros 4 demônios gigantes anciãos, se tornando uma névoa sangrenta. Finalmente, todos os 6 demônios gigantes anciãos tinham sido completamente derrotados e mortos por Lin Ming. A área inteira ficou em silêncio. Todos os artistas marciais aos arredores ficaram sem palavras enquanto olhavam para Lin Ming, que estava encharcado pelo sangue. Nenhum deles sabia o que dizer em seu atual estado de choque. Desde o início, todos aqueles que se rebelaram contra a tribo verde silenciosa e avançaram em direção ao quartel-general vieram com o amargo pensamento de que suas vidas poderiam ser encerradas a qualquer momento, como o mais frágil de Jade. Afinal, a disparidade de força era grande demais. Mas, nenhum deles esperava que, à medida que eles matavam em seu caminho até o quartel-general, mais de 70% dos inimigos, incluindo todos os generais demônios de 3 ou mais estrelas, seriam todos mortos por Lin Ming. Apenas um único toque era o suficiente para que eles morressem. E no final, até mesmo os 6 grandes anciãos da tribo verde silenciosa foram eliminados por ele. Aqueles que seguiram os passos de Lin Ming não tiveram nenhuma batalha amargamente perigosa. Podia-se dizer que a tribo verde silenciosa foi completamente destruída por Lin Ming sozinho. O sangue fresco avançava pelo chão como se fosse um riacho. Cadáveres estavam espalhados por toda parte. Lin Ming estendeu a mão e nuvens de sangue brotaram do chão. 1, 2, 3, até o 6º selo sugador de sangue. Esta essência de sangue de um demônio gigante é realmente adequada para a arte da alabarda da grande desolação. Lin Ming murmurou enquanto olhava para esses selos sugadores de sangue. A qualidade deles era quase tão boa quanto aqueles formados a partir de um humano no nível intermediário do reino núcleo rotativo. Depois que Lin Ming formou esses selos sugadores de sangue, ele também pegou os anéis espaciais de todos os 6 demônios gigantes anciãos. Os 6 anéis espaciais eram todos de grau terra de nível baixo. A qualidade deles não era muito pior que a do próprio anel de Lin Ming. Enquanto ele usava sua percepção para examinar esses 6 anéis espaciais, ele respirou fundo. Havia milhares de cristais de sangue demoníaco dentro desses 6 anéis espaciais. Esses 6 demônios gigantes anciãos eram bastante ricos. Parece que a maior parte da riqueza acumulada nos muitos anos da tribo verde silenciosa caiu em suas mãos. Quando Lin Ming matou tudo em seu caminho até o quartel-general, ele também pegou os anéis espaciais daqueles que ele havia matado. Mas a riqueza combinada de todos esses anéis espaciais não poderia ser comparada a apenas um dos 6 anciões.
O uso de cristais de sangue demoníaco para os demônios gigantes era como as pedras de verdadeira essência para os humanos. Mas como os cristais de sangue demoníaco também continham um poder de vitalidade muito forte, eles também eram úteis para os humanos. Um único cristal de sangue demoníaco valia dezenas de pedras de verdadeira essência de grau médio. Além dos cristais de sangue demoníaco, os anéis espaciais também continham muitas pílulas e tesouros. No entanto, Lin Ming não se importava muito com essas coisas. Milímetro, isso é. A mente de Lin Ming se mexeu. Ele tirou um símbolo vermelho de um anel espacial. O símbolo era do tamanho de uma palma. Era pesado, grosso e uma palavra de chacina de cor carmesim tinha sido esculpido na frente. Nas costas, havia uma gravura da antiga cabeça de um demônio gigante. Tinha chifres curvados e dentes afiados, fazendo parecer horrivelmente feroz. Enquanto Lin Ming pegava o símbolo em sua mão, ele podia sentir uma ligeira aura assassina vindo dele. Este símbolo parecia ter algum tipo de encantamento dentro dele. Só de olhar para ele, a consciência parecia entrar dentro. O que é isso? Lin Ming sentiu vagamente que esse sinal não era comum. De repente, ele derramou sua verdadeira essência no símbolo. Então a luz vermelha brilhou, formando uma linha de palavras da língua dos demônios gigantes no ar. Dizia Polaris, estepes do abate sangrento. Lin Ming franziu as sobrancelhas, o que foi isso? Ele subconscientemente olhou para os artistas marciais ao redor para ver se algum deles sabia o que era isso. Mas quase todos ficaram surpresos. Apenas Wu Yuan estava olhando fixamente para o símbolo nas mãos de Lin Ming. Wu Yuan, você sabe o que é isso? Perguntou Lin Ming. Wu Yuan ficou surpreso. Então, ele rapidamente assentiu. Meu senhor, eu não vi esse sinal antes, mas eu posso presumir um pouco das origens deste símbolo.